dar continuidade então. Só recapitulando, né, o que falamos nos últimos estudos, só para não ficar um pouco no ar, né, nós estamos falando sobre o estudo do Sermão do Monte, que é justamente o estudo sobre o reino de Deus, né? Cristo, ele explanam muito bem, deixou muito claro o que seria esse reino que ele estava trazendo, esse mesmo reino que João Batista anunciou quando viu Jesus. Quando João Batista viu Jesus, a primeira coisa que ele disse é chegado o reino de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o estudo do Sermão do Monte é justamente isso. Do que se trata esse reino? Quais são os, não diria regulamento, mas qual é a vida desse reino? Qual é a cultura desse reino? E é justamente o teor desse estudo. E nós começamos justamente pela bem-aventurança, que é o caráter dos cidadãos desse reino. Então, como as pessoas desse reino se comportam, como essas pessoas desse reino vivem, como essas pessoas desse reino vão influenciar esse mundo, né? Então a gente já falou de algumas bem-aventuranças, a gente já falou dos humildes de espírito, já falamos daqueles que choram, já falamos do nada tem mais sucesso do que o fracasso, e agora nós vamos para o capítulo 8 e 10. Nós vamos falar de um evangelho para os derrotados, que vamos falar de mais duas bem-aventuranças. Então, o capítulo que vamos falar hoje é justamente o capítulo que está na página 8 e 10. Um evangelho para os derrotados. Deixa eu abrir o livro aqui também. Bem, logo nesse capítulo tem uma frase, né, de Malcolm Burgard, que é justamente a respeito do que Jesus veio, a quem Jesus veio buscar, que eu vou ler brevemente aqui. Esquecemos-nos, escreve Malcolm Burgard, que Jesus é o profeta dos derrotados, não o acampamento dos vitoriosos, aquele que proclama que os primeiros serão os últimos, que os fracos são os fortes, que os simples são os sábios. Então, esse é o evangelho que Cristo trouxe a nós. Esse é o conteúdo central dele. O apóstolo Paulo, quando foi pregar aos irmãos de Coríntio, ele deixou bem claro que o evangelho de Deus é para os humildes, que o evangelho de Deus é simples, que o evangelho de Deus é cruz, que o evangelho de Deus, ele anda na contramão desse mundo. Porque aquilo que o homem considera sucesso, para Deus é fracasso. E por que para Deus é fracasso? Porque geralmente aquilo que o homem considera sucesso, ele considera para o próprio ego. Ele considera para o seu próprio deleite. Mas aquilo que Deus considera de fato sucesso é para o louvor da glória dele, que é o único digno de louvor, e a glória dele é a glória que não só povoa toda a terra, mas toda a igreja, e que nos traz benefício, que nos traz vida eterna. Então, esse evangelho é um evangelho que, para o olhar do mundo, são os derrotados. Porque nós não buscamos aquilo que o mundo busca. Nós não buscamos privilégios, nós não buscamos conquistas materiais, nós não buscamos fortalecer o nosso próprio ego. Pelo contrário, nós buscamos Cristo e a glória de Deus o Pai. E isso nos faz diferentes do mundo e nos faz ser perseguido pelo mundo, como vamos ver mais para frente. Mas esse evangelho é o evangelho para os derrotados. É o evangelho para aqueles que desistiram de angariar conquistas nesse mundo. É o evangelho para aqueles que desistiram de lutar e tentar vencer os próprios pecados no próprio braço. É o evangelho para aqueles que se renderam a Cristo. Então, é sobre esse evangelho que o autor aqui ele separou duas bem-aventuranças, que é as duas bem-aventuranças que vamos tratar hoje, ou pelo menos tentar, não sei quanto tempo vai demorar, mas são as duas bem-aventuranças que falam justamente disso, que o evangelho veio para nós, que ao olhar do mundo somos derrotados, que ao olhar do mundo não temos
privilégio algum. Então, se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode falar, não tem problema algum, levante a mão. Eu vou ir até deixar sempre uns 10 minutos no final, justamente para, se tiver alguma dúvida, alguém quiser comentar algo, mas se durante alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, amém? Então vamos direto ao assunto. Começando pela primeira bem-aventurança aqui, que é justamente a bem-aventurança que está em Mateus 5,6. Não precisam abrir, está na apostila, que é: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Alguém já se perguntou do que se trata essa justiça aqui que Jesus está falando nessa bem-aventurança? Alguém tem alguma ideia do que se trata dessa justiça? Alguém tem algum palpite? Diga. É aquela mesma justiça que fala em João, que o Espírito Santo vai convencer sobre pecado, juízo, que aí vai falar da justiça. Sim, de certa forma sim. Mais alguém? Seria uma justiça, fome e sede de justiça social? Assim, tratar as pessoas com justiça? Sim, pode até ser. Pode até ser, em último caso, pode até ser. Para entender melhor do que se trata essa bem-aventurança, vamos dizer o que ela não é. Vamos dizer o que Jesus não quis dizer quando disse: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Bom, quando Jesus falou esse termo justiça, né, ele não estava se referindo a uma justiça terrena apenas. Porque a primeira coisa que nós pensamos quando Jesus fala bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, a primeira justiça que a gente pensa é justamente a justiça terrena, é justamente aquela injustiça que a gente vê todo dia, seja nos tribunais, seja no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho. É essa a primeira justiça que a gente vê. Então, o primeiro conceito que a gente pensa é que o cristão ele deve ter sede e fome de justiça por essa justiça. Mas não é exatamente essa justiça que Jesus está falando. Embora a justiça que Jesus está tratando aqui vai culminar no final nessa justiça. Então Jesus ele não está tratando de uma justiça terrena. E ele também não está tratando de justiça própria, que é aquela justiça que muitas vezes a gente só percebe quando se trata de nós. É muitas vezes aquela justiça de para nós está tudo bem, mas quando chega a nós, aí começamos a achar ruim. Não é essa justiça também que Jesus está falando. E também ele não está falando de uma justiça imediata, no sentido de que tudo nesse mundo será justo, perfeito e agradável. Ele está falando de uma justiça mais duradoura e que terá complemento na eternidade. Então, que justiça é essa que Jesus está falando? Ele está falando de dois tipos de justiça. Primeiro, a justiça que Deus nos dá. E que justiça é essa que Deus nos dá? É justamente a justiça que Paulo ele vai explicar em Romanos, depois do capítulo 3, começando no capítulo 5, que é justamente a justiça que Deus nos faz. Cristo morreu para que a justiça de Deus sobre nós se acalmasse, para que a justiça de Deus não fosse derramada por completo sobre nós. Essa justificação que Deus nos dá. Aí não quer dizer que ele não vai agir com justiça também aqui na terra. Sim, no final vai culminar nisso, porque o propósito primário de Jesus é falar do seu reino e de como os habitantes desse reino devem ter o caráter desse reino. Mas é claro que você vai ver ao longo das bem-aventuranças e ao longo do Sermão do Monte que o cristão ele deve se influenciar o mundo que ele vive. Afinal, como vamos ver mais para frente, o cristão é sal da terra e luz do mundo. Então essa primeira justiça, que é a justiça que Deus nos faz, que é a justiça que está nessa bem-aventurança, no futuro ela vai ser uma justiça que vai nos fazer querer ser sal da terra e luz do mundo, que vai querer que nós
pratiquemos não só apenas a justiça de Deus, mas também a justiça social, combater a injustiça. Mas primeiro, nós temos que olhar para nós. Primeiro, nós temos que ver o nosso coração. Essa justiça que Jesus está dizendo que nós precisamos ter fome e sede, é dessa justiça que vem do Pai. É dessa justificação que vem do Pai. Nós precisamos almejar a Deus. Almejar essa justiça que nos transforma, que nos purifica. Eu vou explicar algo aqui em relação às bem-aventuranças, que eu não sei quanto dos irmãos perceberam, mas tem uma certa sequência nas bem-aventuranças. Lembra que no primeiro estudo o André tinha dito que não tem como você ter uma bem-aventurança e não ter a outra? Eu vou tentar explicar da melhor forma por que isso acontece, e no final vocês vão entender que essa justiça é mais do que uma justiça social. É claro que ela envolve uma justiça social, mas ela é uma justiça muito mais profunda. Começando da primeira, bem-aventurados são os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus está tratando aqui, em outras traduções vai dizer humildade. O que ele está dizendo? Que aqueles que habitam nesse reino, por natureza, eles têm que ser humildes de espírito. São pessoas que desistiram do próprio ego, são pessoas que desistiram de fazer as coisas pela força do próprio braço. E qual é a recompensa? O reino dos céus. Em seguida vem o que? Bem-aventurado os que choram. Se você se tornou humilde de espírito, se você percebeu que a força do seu braço não dá conta, logo você vai fazer o quê? Vai chorar. E por que você vai chorar? Porque você vai perceber que os pecados que estão em você, você sozinho não consegue dar conta. Você vai perceber que os pecados que estão em você, muitas das vezes, são muito maiores do que você. E você faz o quê? Você lamenta. Você lamenta pela sua condição, você lamenta pela sua miséria. Mas qual é a promessa? Vocês serão consolados. Consolados por quem? Por Deus. Depois ele continua, bem-aventurados mansos. Então, se você se tornou humilde de espírito, se você lamenta a sua condição, automaticamente você vai ser manso. E ser manso aqui não significa ser frouxo. Ser manso aqui significa abrir mão de si mesmo, que foi o que Jesus fez. Ele foi manso e humilde. Ele abriu mão de si mesmo. O que vai dizer em Filipenses capítulo 2? Que Cristo se esvaziou. Ele era Deus, mas abriu mão de ser Deus. Isso é ser manso. É você ter capacidade, é você ter força, é você muitas vezes querer fazer as coisas no seu braço, mas reconhecer que não é capaz, sem Deus, de fazer nada. Como o próprio Cristo vai dizer em João, sem mim, nada podeis fazer. E o cristão, ele é o primeiro a reconhecer essa verdade. Sem Deus, nada podemos fazer. E quando ele fala nada podemos fazer, ele está se referindo que tudo que nós fazemos sem Cristo é vazio. Algo que eu comentei na nossa última reunião dos jovens, de sexta-feira, é sobre o fato de Deus ser luz e nele não existir trevas alguma. Eu não vou entrar em questão da física, mas se você perguntar para qualquer físico, ele vai dizer que escuridão não existe. Frio também não existe. O que é escuro? O que é frio? Escuro é a ausência de luz. Frio é a carência de calor. Deus é luz. E se o mundo está em trevas, o que isso significa? Que o mundo é vazio. Que o mundo não tem nada. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A glória de Deus é essa luz que invade o mundo, que ilumina, e que sem ela o mundo é vazio. Então tudo que fazemos sem Cristo é vazio. Por mais que nos agrade, por mais que conquiste algo nesse mundo, é vazio.
E nós só vamos perceber isso no final da nossa vida. Porque esse mundo ele tem a capacidade de nos iludir com muita facilidade. Nós muitas das vezes corremos e achamos que estamos conquistando algo. Mas se esse algo não tem Cristo, ele é vazio. E muitas pessoas percebem isso tarde demais. Então, quando ele diz bem-aventurados os mansos, são as pessoas que perceberam isso. São aquelas pessoas que não querem conquistar o mundo no próprio braço, mas que querem conquistar a glória de Deus, que querem conquistar o reino de Deus. E essa conquista não é pela força do braço, mas pela graça de Cristo. E qual é a bênção para essas pessoas, ironicamente? Elas herdarão a terra. Então nós ganhamos a terra não lutando por ela, nós ganhamos a terra almejando o céu. E por fim, que vamos chegar na aula de hoje, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Você percebeu a sequência? Bem-aventurados humildes, porque eles herdarão o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, aqueles que lamentam pela sua condição, eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, aqueles que abriram mão de si mesmo, eles herdarão a terra. E agora, bem-aventurado o quê? Aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, qual é a consequência de tudo isso? É que aqueles que são mansos, aqueles que são humildes, aqueles que lamentam sua condição, são aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus. São aqueles que têm fome e sede de Deus. Basicamente, de forma bem simples, é isso que é ter fome e sede de justiça. É ter necessidade de Deus, é ter vontade de Deus, é anelar aquela justiça que Deus nos dá, é desejar estar perto de Deus. Então, se você não pode ter uma bem-aventurança sem ter as outras, logo todo cristão genuíno tem fome e sede por Deus. Ponto. Fato. Se você é um cristão genuíno, você vai ter fome e sede de Deus. Você vai desejar estar perto de Deus. A palavra fome aqui é justamente a mesma palavra que foi usada para Jesus depois do jejum de 40 dias. Depois que Jesus teve fome, depois do jejum de 40 dias, a palavra é a mesma. É a mesma palavra que é usada para ter fome aqui. É uma fome grave, é uma necessidade grave. Uma necessidade que o mundo inteiro tem. O mundo inteiro tem fome e sede de Deus. Mas só nós cristãos almejamos isso. Só nós cristãos desejamos isso. E qual é a recompensa disso? Vocês serão saciados. Mas é claro que quando você se alimenta dessa justiça de Deus, quando você se alimenta de Deus, é claro e é óbvio que você influencia o mundo. E como você influencia o mundo? Fazendo justiça. E a justiça começa nas nossas atitudes. Porque antes de pedir que o mundo seja justo, nós temos que ser justos primeiro. Eu diria que primeiro nós temos que ser justificados por Deus, para depois entendermos o que é justiça, para podermos então fazer justiça no mundo. E a justiça começa com nossas ações. Porque não adianta de nada nós exigirmos justiça do mundo e nós mesmos não sermos justos. Isso seria hipocrisia, que foi o pecado que Jesus mais condenou nos fariseus. E a questão que fica é: nós estamos sendo justos? Estamos sendo justos na igreja? Estamos sendo justos no nosso ambiente de trabalho? Estamos sendo justos no nosso cotidiano? Nós estamos buscando essa justiça? Mais do que isso, nós temos fome e sede de Deus? É muito estranho um cristão que fica, sem querer julgar ninguém, mas é muito estranho um cristão que não tem vontade de ler a Bíblia ou orar. É muito estranho. Porque se você não tem vontade de ler a Bíblia e orar, se você não tem vontade de vir aos cultos, que fome você tem? Se você não está sentindo fome por Deus, alguma coisa está te saciando. E provavelmente essa coisa é o mundo. Só que tem um problema. Se você está comendo na mesa do mundo, essa comida não é tão nutritiva quanto o alimento que Deus tem para você. E o que vai acontecer eventualmente?
O que acontece com a pessoa que só come besteira o resto da vida? Adoece. Adoece. Então, se você não está sentindo fome e sede por Deus, é o momento de fazer uma reflexão e pensar o que está te saciando, o que está te alimentando. Por que você não tem fome e sede por Deus? Porque fome todo ser humano tem. É da natureza do homem ter fome. É por isso, talvez, que Jesus usou justamente o termo fome e sede. Porque todo ser humano tem fome e tem sede. E todo homem espiritualmente tem fome e sede. E ele vai procurar algo para alimentar, para saciar essa fome e sede. Então, o que você está buscando? Porque se você estiver buscando a Deus, pode ter certeza que Ele mesmo irá te saciar. Mas se você estiver buscando o mundo também vai te saciar. Mas qual é o salário do pecado? É a morte. A comida do mundo já é o quê? Vazio. Porque se Deus é luz e Ele é a única luz, logo tudo no mundo é trevas. E se tudo no mundo é trevas, tudo é vazio. E mais para frente Jesus vai dizer o que? Vocês são a luz do mundo. Vocês, não as outras pessoas do mundo, mas vocês. Porque Deus iluminou vocês, agora vocês têm que iluminar o mundo. Então, depois de entendermos o caráter do cristão do reino, nós vamos falar como esse caráter vai impactar o mundo. Porque não adianta nada ser cristão de portas fechadas. Nós somos cristãos que foram feitos para ser sal da terra e luz do mundo. Então, essa é a bem-aventurança dos que têm fome e sede de justiça. E a recompensa, vocês serão saciados. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Ou quer comentar alguma coisa a respeito dessa bem-aventurança? Eu acho que a gente pode aplicar Romanos 5:1 ali, né? Tendo sido justificados, pois temos paz com Deus. O que mediata nessa justificação, em primeiro lugar, esse saciamento dessa justiça, é a paz que nós adquirimos. Paz de relacionamento, né? Paz de comunhão, paz de amizade com o próprio Deus. Isso acaba, como dizemos isso, manifestando a luz para aqueles que estão ao redor. Né? Exatamente. Isso, né? Exatamente. O apóstolo Paulo, é interessante que o apóstolo Paulo, ele mesmo vai repetir essa questão da paz 3 vezes. Ele vai repetir nessa da justificação, nós temos paz com Deus, paz de Deus em relação a nós. Depois ele vai dizer que Cristo é a nossa paz. Então, essa paz de Deus agora era a paz entre a igreja também. Então ela começa em nós e transborda para a igreja. Cristo é a nossa paz, e ele fala no contexto de igreja. Cristo é a paz que governa a igreja. E depois ele vai expandir isso para o mundo, quando ele vai dizer em Romanos que, se possível, tende paz com todos os homens. Então você percebe o fluxo? Começa de Deus, passa para você, passa para a igreja e passa para o mundo. À vontade. A misericórdia, ela deve exceder a justiça? Nesse sentido, quando Jesus falou que a misericórdia deve exceder a justiça, ele estava se referindo à justiça dos fariseus, que não é uma justiça pura. Porque qual era a justiça do fariseu? Era justamente aquela justiça hipócrita que eu tinha me referido. A justiça hipócrita de você querer a justiça no mundo, mas de você mesmo não ser justo. E quando Jesus disse que a misericórdia deve exceder a justiça, ele está se referindo justamente à misericórdia de Deus. Que a misericórdia de Deus primeiro tem que alcançar você, para você depois exigir a justiça do mundo. Então, nesse sentido, a misericórdia deve sim exceder a justiça. Porque primeiro você tem que receber misericórdia, para depois exigir justiça do mundo. Porque senão você vai estar sendo hipócrita. Amém? Mas... Carlos, à vontade. Então, eu vejo aqui o seguinte: como que é bom a gente estar aqui estudando a palavra, porque a gente está pegando uma visão mais profunda, Sim. dessa questão da justiça. Isso para nós é algo assim tremendo, né? Porque, como foi dado alguns exemplos, quando a gente lê, como você mesmo falou, quando se fala de justiça, a gente já pensa nas injustiças desse mundo, né?
sendo injustiçados. Sim. Né? Eles estavam à beira de uma revolução ali, então, pessoas que estavam ali querendo justiça, porque eles eram oprimidos por Roma. Né? Então, Jesus ele leva essa palavra para acalmar os ânimos e atrair essas pessoas para o reino dele. Sim. Então, na questão da gente, no evangelismo, né, a gente jamais vai levar uma palavra profunda dessa para uma pessoa que a gente está evangelizando. Exatamente. Porque a pessoa ela trabalha, então ela se acha injustiçada pelo patrão, se acha injustiçada por isso, por aquilo. E quando você vai evangelizar, você leva essa questão da injustiça pela qual de repente Jesus estava querendo atrair aquelas pessoas para ele. Né? Por isso que é bom a gente estar aqui hoje, pegando essa visão mais profunda dessa justiça. Tanto é que quando Jesus falou, eu tenho que ser batizado para que se cumpra toda a justiça. Então, essa é a justiça de Deus, que é essa justiça mais profunda, que de repente uma pessoa que, quando nós nos convertemos, a gente não tinha essa noção. E agora a gente tem essa noção, e é muito importante a gente estar aqui estudando a palavra e recebendo esse suporte mais profundo, que nem você, muita propriedade explicou aí, sobre a justiça real, né? De Deus. Sabe o termo matar dois coelhos com uma cajadada só? Jesus, quando ele fala bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, ele está fazendo literalmente isso, matando dois coelhos com uma cajadada só. Então imagina a multidão, como o próprio Carlos disse, uma multidão numerosa. Jesus sobe no monte, se senta, e naquela época, quando o rabi sentava, todo mundo sabia que era o momento de aprender, o momento de ensinar. Então imagina aquela multidão. Naquela multidão era uma mistureba de pessoas. Tinha pessoas que eram injustiçadas, tinha aquelas pessoas que estavam indo por causa da comida, tinha aquelas pessoas que estavam curiosas a respeito de Jesus, e tinha aquelas pessoas que realmente estavam interessadas em Jesus. Então ele diz essa frase, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Então imagina o que cada pessoa daquela multidão viu. Para explicar, para vocês entenderem mais ou menos o que a multidão ouviu, eu vou usar outro versículo que é mais conhecido e que esclarece mais isso. Que Jesus vai falar: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Se você disser isso para alguém do mundo, qual é o primeiro pensamento dela? Cristo vai resolver meus problemas, Cristo vai me aliviar das minhas dores, Cristo vai me aliviar desse fardo. E o que ela faz? Ela vem. Mas quando ela vem, ela é pega de surpresa. Por que ela é pega de surpresa? Jesus fala: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. E a pessoa: eu estou cansado, estou oprimido, não aguento meu trabalho, não aguento essa vida, não aguento meus pecados. E ela vai até Cristo. E quando ela chega até Cristo, o que ela ouve? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aí a pessoa fala: pera, como assim? Eu vim aqui para resolver os meus problemas, mas agora você está pedindo para que eu seja como você? É a mesma questão que está acontecendo, que Jesus fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quando você diz isso para um judeu daquela época que odiava o Império Romano e queria ver que o Império Romano ruísse, o que ele vai dizer é agora. Jesus vai botar abaixo o Império Romano. E Jesus fala: tenham fome e sede de justiça, porque vocês serão saciados. E o que um judeu naquela época pensaria? Bom, então eu vou seguir esse Jesus, porque se ele vai saciar essa minha fome e sede de justiça, é porque ele vai colocar abaixo o Império Romano. Mas quando ele se aproxima de Jesus, o que ele vê? Um homem manso e humilde, que ao invés de derrubar o Império Romano, ele fez o quê? Se entregou. Um homem que ao invés de ser coroado rei, o que ele fez? Tome sua cruz e me siga. E naquela época, cruz não era tão bonitinha quanto o termo que a gente vê hoje. Naquela época, cruz era uma das palavras mais feias que existiam. Era quase um palavrão, porque era o instrumento de tortura mais terrível dos romanos. Então, quando Jesus fala: tome a sua cruz e siga-me,
O judeu entrou em parafuso. Então, muitas vezes quando nós evangelizamos, como o próprio Carlos explanou aqui, nós trazemos essa palavra e o que uma pessoa do mundo que ainda não tem a mente de Cristo pensa é agora. Mas o que acontece quando ela chega na igreja? Eu tenho que ser manso e humilde, eu tenho que carregar a cruz, e é por isso que muitas pessoas entram e depois saem, porque elas querem uma promessa terrena, mas quando recebem uma promessa eterna, desistem. Pode falar, André. Não, que você estava falando, eu estava lembrando que até um pouco depois, quando Jesus faz a multiplicação de pães e peixes, o pessoal se sacia ali, né? O pessoal que estava faminto come, mas quando Jesus começa o discurso a falar que ele é o pão da vida, Sim. aí é quando o pessoal sai, né? Onde tem a separação ali das pessoas ali, né? E depois Jesus ainda piora a situação, porque ele fala: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Sim. Ainda o povo. E aí o Dietrich Bonhoeffer vai falar no livro lá que é tipo assim, o chamado de Jesus para o discipulado é gracioso, é belo, mas tem um momento também que se torna a lei severa, se torna o deserto ali, né? Então, nossa, Amém? Vamos para a segunda bem-aventurança, senão não vai dar tempo. E aqui o autor, ele pula uma, né? Ele está aqui no verso 6, mas ele pula para o 8, né? Ele deixa a misericórdia para o outro capítulo, então vamos deixar que o próximo professor fale da misericórdia de Deus. Mas o segundo ponto desse capítulo a respeito do Evangelho para os derrotados é a bem-aventurança que está em Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E alguém tem alguma ideia do que é ser limpo de coração? Ter o coração puro? Alguém faz alguma ideia do que seja? Vou dar uma dica. Ser limpo de coração é sinônimo de ter coração de criança. É meio que Jesus disse em outra passagem. Oi? Também. Dependente? Oi? Dependente. Também. Ser puro e limpo de coração é justamente as duas coisas. É você não ter maldade no sentido de você buscar a santidade e você ser dependente. A palavra aqui limpo, a palavra integridade, a palavra singeleza. O que significa singeleza? Ser singelo, ser simples. Então, alguém que é limpo de coração, ele é alguém que busca a santidade e o coração ele não se desvia. Ele é um coração íntegro, é um coração reto e um coração firmado em Deus. Ele não é dividido. É interessante que Tiago, na carta dele, vai dizer que você que tem um coração dividido, que fica andando para lá e para cá, não pense que vai conseguir algo de Deus, porque não vai. Então, quando fala assim, limpo de coração, não está se referindo apenas à santidade. E aqui, santidade não está se referindo a ser perfeito, ser imaculado, não errar em nenhum momento. Ele está dizendo que o coração limpo é aquele coração que busca a santidade, que será limpado por Deus. E também é aquele coração que é íntegro, é aquele coração que não tem segundas intenções, que é aquele coração que é inteiramente fiel a Deus. Que quando você olha para o coração dessa pessoa, ela não tem outros deuses no coração, ela não tem um coração íntegro, ela tem um coração singelo, é um coração limpo de outros deuses. A figura aqui é de um templo. Sabe o templo, ou por exemplo a nossa igreja? Eu vou pegar o exemplo da nossa igreja. Esse aqui é um lugar santo? Em certo sentido é, porque santo é separado. Esse lugar foi separado para cultuar a Deus. Então é um lugar santo, mas também é um lugar limpo. Se vocês olharem para o lado, está limpo. Agora imagine, se aqui fosse um lugar santo, mas fosse uma baderna, qual a impressão que você teria? Que ninguém cuida disso aqui. E se estivesse limpo, mas não fosse um lugar santo, fosse um outro tipo de evento que aconteceria, o que você pensaria?
Esse é o templo que Deus quer. Um templo que seja santo, ou seja, reservado para Ele, porque santo significa isso. Santidade não é apenas ter boa educação, não é apenas evitar uma coisa ou outra. Ser santo é ser exclusivo de Deus. Ser santo é ser separado para Ele. Pense no exemplo do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando Deus fez o templo, quando Ele fez o tabernáculo, Ele pegou algumas coisas comuns, faca, talheres, candelabro, e disse: isso é santo. Aí você para pensar, aquela faca, aquele candelabro tem alguma bondade moral nele? Aquela faca, aquele candelabro vão dizer algum palavrão ou deixar de dizer alguma coisa? Não. Mas por que ele é santo? Porque pertence a Deus. E porque pertence a Deus, você já não pode usar para cortar pão. Você vai usar para aquilo que Deus diz que é a função dele. Ser santo é isso. Ser santo é você ser separado para Deus. E isso não te dá o direito de fazer o que você quer. Mas porque você é santo, você faz aquilo que Deus quer que você faça. Porque você é santo, você vive a vida que Deus quer que você viva. Porque você não é mais seu, você é dele. Essa é a primeira coisa, todo mundo faz dizendo isso. Estava no contrato que você assinou antes de ser cristão, estava escrito nas linhas, nem as linhas pequenas, estava escrito em negrito, 26, escrito assim: se você aceitar a Cristo, você não é mais seu. Então você não tem o direito de viver a vida que você quer, porque agora você vai ser santo, e ser santo é ser de Deus. E se você é de Deus, por consequência, o que vai acontecer? Você vai evitar algumas coisas. Você vai evitar falar palavrão, você vai evitar ser consumido pela raiva, você vai evitar ser manipulador, ser controlador, você vai evitar ser preguiçoso, você vai evitar muitas coisas. Por quê? Porque a sua vida não é mais sua, mas de Deus. Então, se você é limpo de coração, se você é o templo, como o próprio apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro vão dizer, se vocês são edifício de Deus, se vocês são templo de Deus, esse templo tem que ser primeiro santo. Então não pode acontecer qualquer coisa nesse templo, tem que acontecer o que Deus quer que aconteça. E esse templo ele tem que ser limpo. Não tem como um templo de Deus ser sujo. Você percebe que no Antigo Testamento a exigência de Deus constante de que o templo fosse limpo e perfumado? Você percebeu isso? Você percebeu que no Antigo Testamento Deus falava: eu não quero gente doente aqui dentro? Não no sentido de que Deus rejeita o doente, mas no sentido de que Ele não quer ver o templo sujo, contaminado com doença. Você viu a necessidade de Deus de querer tudo limpo? E essa limpeza, é claro que não é apenas limpeza estética, mas limpeza de outros deuses. Eu só quero que as minhas coisas estejam aqui. Então o cristão que é limpo de coração, ele é santo e é limpo. Ele não tem outros deuses, ele não tem outras vontades por detrás, dentro do coração. A única vontade que ele tem é a de Deus. E o maior exemplo disso? Cristo. O que Cristo vai dizer? Cristo, que era o próprio Deus, o Filho dele, que tinha todo o direito e o poder, do que ele vai dizer: eu não faço o que eu quero. Imagina o próprio Deus. Isso se estende também em relação ao nosso tempo ser doado para a igreja? Não necessariamente a igreja, mas ser doado para Deus. É claro que ajudar a igreja é essencial, mas se a gente resumir nosso tempo para Deus apenas doando para a igreja, a gente vai estar limitando o que é o cristão. O cristão, ele é cristão em todo lugar. Então o nosso tempo é dedicado a Deus aqui, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos afazeres. Tudo é para a glória de Deus, porque nós somos santos. Então, assim como no Antigo Testamento Deus pegava as coisas simples, faca, talher e tudo mais, dizia: isso é santo, é a mesma coisa na sua vida. Dirigir é santo, comer é santo, caminhar é santo. As conversas que você tem que ter com as outras pessoas tem que ser uma conversa santa. E quando eu falo santo, não significa que tem que ter evangelicalês, que tem que ter aquele repertório cristão, mas tem que ser voltado
para Cristo, no sentido de que se alguém vem te pedir um conselho, não dê qualquer conselho, dê um conselho que Cristo daria. Se você precisa fazer alguma coisa, pense antes como isso glorificará a Deus. É claro que a igreja é extremamente importante e nós precisamos sim trabalhar na igreja, mas o cristão, ele não se resume apenas na igreja, ele se resume em toda a sua vida. E voltando à questão do limpo de coração, de você ser íntegro e ser santo, é isso. Você não pode ter outros deuses competindo com Deus, mas tem que ser exclusividade a Ele. Amém? E é interessante que a bênção para isso é: vocês verão a Deus. A recompensa de ser limpo de coração é a maior recompensa de todas. Qual foi o maior desejo da vida de Moisés? E Moisés, nem preciso dizer que o homem que viu 10 pragas, o homem que viu o mar se abrir, o homem que viu coluna de fogo, o homem que recebeu os 10 mandamentos, qual era o maior desejo dele? Ver a glória de Deus. Não foi isso que ele pediu no Sinai? Senhor, mostra a sua glória. E o que Deus falou? Eu vou mostrar, só que eu vou passar aqui e você só me olha pela fresta. E qual é o privilégio que estamos tendo por essa bem-aventurança? Ver a Deus. Ver a Deus não apenas no sentido eterno, porque os limpos de coração verão a Deus no novo céu e nova terra, verão a Deus no próprio céu, mas verão a Deus aqui, em tudo que faz. Porque aqueles que são limpos de coração, aqueles que procuram santidade, aqueles que procuram integridade, são aqueles que também vão enxergar a Deus em tudo, vão enxergar a glória de Deus em tudo. São aqueles que vão ver Deus no dia a dia. E não há um privilégio maior do que esse. Ver que Deus está sendo glorificado em tudo que você faz no seu dia a dia. Ver que Deus está sendo honrado em tudo que você faz e é. É para isso que nascemos. Qual é o propósito de ter criado o homem? Qual a intenção de Deus ao ter criado o homem? Receber o louvor. Exatamente. São duas coisas. Que o homem foi criado para glória de Deus e para gozá-lo dele eternamente. Ou seja, o homem foi criado para glorificar a Deus e para viver feliz com Ele eternamente. Ou como John Piper vai dizer, o homem foi criado para a glória de Deus, e essa glória de Deus é vivida quando você tem prazer no Senhor. Esse é o fim da criação do homem. Deus criou o homem para isso, para que ele glorificasse Ele e para que ele vivesse junto com Ele em alegria e comunhão eternamente. Então, ser limpo de coração é glorificar a Deus em todas as coisas, sendo santo e íntegro, e receber o prazer de ver a Deus, de estar com Deus todos os dias. Amém? Amém. E por que, para finalizar, por que esse é um evangelho para os derrotados? Porque aqueles que buscam a justiça são aquelas pessoas que estão fartas de injustiça. São aquelas pessoas que já se sentem derrotadas por esse mundo. E os limpos de coração são aquelas pessoas que a gente considera as mais fraquinhas. Afinal, como eu disse, ser limpo de coração é o mesmo que ter coração de criança. E quem cuida de criança sabe, como o coração de criança, ele não tem maldade, e criança é sincera com tudo. Se você pedir uma opinião de uma criança, ela vai ser o quê? Sincera. E é isso que Deus espera de nós, que nosso coração não tenha maldade e que seja sincero. Mas o que é uma criança diante do mundo? É uma coisinha bonitinha e tudo mais, mas aquilo que você não dá muita importância, no sentido de que se a criança te dá uma opinião, você vai dizer, não, você é criança, eu sou adulto. Então o evangelho é um evangelho para aqueles que sofrem injustiça e estão cansados delas, e é para aqueles que têm coração de criança. É para aqueles que o mundo vai olhar e falar, você é cristão, sua opinião não conta muito. Amém? Amém. Nós temos alguns minutinhos, alguém tem algo a dizer? Tem uma curiosidade só. Pode Talvez você já saiba
alguns irmãos aqui sabem, e talvez outros não, mas falando de santidade, muitas vezes a gente deixa um pouco de lado, não leva tão a sério, que é muito importante, tanto que fala que sem santidade a gente não vai ver a Deus. E a santidade ela era tão levada a sério nos judeus, né? Que no Pentateuco, que é os cinco primeiros livros, o coração ou seja, o centro do Pentateuco, se você dividir certinho, pegar todas as letras que são contadas e ver o centro dela, o versículo que fala é o Levíticos 11, 44, pois eu sou santo, pois eu sou o Senhor, seu Deus, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo. Sede santos como eu sou santo. Sim. Talvez você saiba, mas talvez confessando. Não, mas realmente esse é o centro, sede santos porque eu sou santo. Então, se eu separei vocês para mim, então sejam separados para mim. Então, esse é o contrato que a gente assinou, por assim dizer, com Deus. Nós temos o que? A vida eterna, mas também uma vida de santidade. Essa é uma das marcas da igreja. A igreja ela é santa, ou seja, ela é separada do mundo. Amém? Mais alguma coisa? Não, ainda sobre o coração de criança, Pode falar. é interessante porque o coração de uma criança é como uma terra fértil, ele não tem barreiras, por isso que é muito mais fácil evangelizar uma criança do que uma pessoa mais velha que já tem o coração cheio de barreiras. Sim. Carlos? Não, pegando a deixa do Elias, dos judeus, dos sacerdotes, você pode até me ajudar. Eles levavam as coisas muito ao pé da letra, né? Tanto é que eles colocavam nas suas festas uma inscrição na santidade ao Senhor. Né? E quando Cristo vem, as coisas elas vêm tudo à luz, né? Tudo aquele ritual, né? Então quer dizer que santidade ao Senhor na terra significa que a nossa mente ela tem que ser santa. Né? Então, uma frase que diz, né? Mente santa, corpo santo. Então, essa santidade ela tem que estar, né, no nosso entendimento, né, na nossa mente, no nosso coração, não na religião em si. Né? Porque a gente vê muitas religiões aí, santidade, nossa santidade, né? Santidade não tem coisa nenhuma. Né? Então, tem que estar na nossa mente, na nossa vida, né, no nosso interior, essa santidade. E isso vai refletir para o nosso corpo. Mente santa, corpo santo. Então vai refletir para o nosso exterior essa santidade. Amém. E essa questão da mente santa e corpo santo também tem a ver assim, com a mente é Jesus. Jesus é o cabeça. E o corpo é a igreja. Então, se a cabeça é santa, a mente santa, a igreja tem que ser santa. Exatamente. Tem tempo para mais uma? Claro, sempre tem tempo. Você não acha que, por exemplo, assim, pelo fato da gente ser criado para a glória de Deus, isso não justifica também o fato de precisar, assim, não justifica o fato de ter acontecido a queda para ter o contraste, que são aquele que Paulo vai falar que são os vasos preparados para ira? Porque para existir um povo que glorifica, eu acho que precisa existir um povo que desonra, porque senão seria o normal. Sim. Você acredita que isso possa justificar assim isso? É um assunto assim extremamente delicado. A minha glória, vocês podem viver comigo eternamente para o louvor da minha glória e me amar eternamente. Só que aí eu te faço uma pergunta: se Adão e Eva foram criados para isso e só viviam aquilo, como Deus pode chegar para eles e dizer, vocês me amam? Se eles não conhecem nada além de Deus, nada além de outra realidade, nada além do amor de Deus, como o amor de Adão e Eva era sincero? Afinal, eles só tinham uma opção: ou amar a Deus ou isso. Então, o que Deus fez? Essa é a árvore do bem e do mal e tudo mais, e essa é a árvore da vida, e essa árvore é a árvore do bem e do mal. No dia que você comer dela, vocês morrerão. Lembra que eu tinha falado que
escuridão não existe? Escuridão é carência de luz e frio é carência de calor? Morte é o quê? Carência de vida. Então quando Deus fala, a partir do momento que vocês vão comer dessa árvore, vão morrer, vocês vão ter carência de mim. E essa carência vai gerar o quê? Pecado e morte. Então Deus dá essa opção para Adão e Eva. E Adão e Eva, a gente sabe a escolha que aconteceu, a serpente estava envolvida. Essa decisão ele também deu aos anjos, e os anjos fizeram a decisão. Satanás convenceu Eva e Adão, e eles comeram do fruto e caíram. E aí, então começa a história da redenção. Agora, pensa no seguinte. Se você chegar, por exemplo, para um mártir, ou melhor, o mártir está muito longe, mas um cristão que agora está lá na Arábia, na China, sendo baleado por Cristo. Se você chegasse lá e perguntasse para ele e dissesse, você ama a Deus? Ele diria sim. Você acreditaria nele? Sim. Sim? Por quê? Porque ele deu a própria vida. Porque ele deu a própria vida. Ele se sacrificou, ele deu sangue. Ele abriu mão do seu pecado, ele se rendeu, ele sofreu as mazelas do mundo, e essa é a prova que ele ama a Deus. Agora pensa se o mundo não tivesse pecado, se o mundo fosse perfeito, se todo mundo nascesse na glória e na graça de Deus, e você perguntasse para a pessoa, você ama a Deus? E ela disse, eu amo, você acreditaria nela? Provavelmente até se acreditaria, mas você não ficaria com uma pulga atrás da orelha e pensaria, será que ele não ama a Deus só porque Deus disse tudo, deu tudo para ele? Só existe essa opção. Só existe essa opção? E qual é a prova disso? Lembra de Jó? Quando Satanás chega, quando Satanás aparece no conselho divino e Deus chama Satanás, o que ele vai falar para Satanás? Satanás, você viu meu servo Jó? Íntegro, reto, fiel. Qual é a desculpa de Satanás? Olha, você dá tudo para ele? É claro que ele é fiel. E qual é a resposta de Deus? Então tira tudo e você vai ver que ele é fiel. E qual é a moral da história? Satanás tirou tudo. Jó ficou perdido, não sabia o que estava acontecendo. Mas o que a Bíblia diz a respeito dele? Ele foi fiel. Então, o que aconteceu na queda, a respeito dessa cláusula de saída, Deus deu o privilégio para a humanidade escolher, você me ama ou não? Porque se fosse só tudo paraíso... Que é até o que o C.S. Lewis fala no Cristianismo Puro e Simples, né? Que seria uma tirania da bondade. Uma tirania da bondade. Basicamente. Deus seria o maior tirano do universo, onde fala, ou você me ama ou você me ama. Mas agora o que vai acontecer em Novo Céu e Nova Terra? O Novo Céu e Nova Terra vai ser povoado por gente que de fato escolheu a Deus. Não está lá porque Deus me criou, então agora eu quero porque Ele me criou. Não. Eu estou aqui porque Deus me criou e eu decidi amá-lo. Essa é a cláusula de saída. Então quando Deus fez, voltando para a questão do contrato, então quando Deus fez um contrato com Adão e Eva, Ele falou, se vocês quiserem, vocês podem rasgar esse contrato e tentar viver a vida como vocês quiserem. E agora a gente está nessa briga eterna aqui na Terra. Aqueles que querem viver a vida como eles querem, como C.S. Lewis vai dizer, no inferno você vai poder viver a vida que você quis viver, porque o inferno é isso. O inferno é para aqueles que disseram, a vida é minha, eu vivo como eu quiser. Então, se você quer essa opção, vai essa opção. Só que tem um problema, o homem sem Deus, ele é o quê? Vazio, porque Deus é luz. E tudo que está longe da luz é o quê? Trevas. E tudo que é trevas é o quê? Vazio. Então se você não me quiser, beleza, pode se afastar, mas saiba que vai viver no vazio. E agora quem quer se aproximar de mim, se aproxime. E terá o quê? Vida e luz. Porque Deus é isso. Amém? Mais alguma coisa? Eu tinha trazido umas curiosidades do grego e da bem-aventurança, mas não vou tomar o tempo dos irmãos. Mas se ninguém tiver mais nada, eu vou encerrar por aqui. Amém? Certo? Vamos orar? Fiquem de pé.
Deus Pai Todo-Poderoso, aqui está a sua santa igreja, Pai. Aqui estamos nós, seu povo, santo e irrepreensível, Pai. Santo e íntegro, Pai. Um povo que almeja a Ti. Um povo que tem fome e sede de Ti, Pai. Que o Senhor possa vir nos alimentar, não apenas hoje, mas no nosso dia a dia. Que possamos sentir essa fome, Pai. Sentir essa sede, Te buscar dia após dia, Pai. Porque temos necessidade de Ti, Pai. E que o Senhor possa vir purificar o nosso coração. Que o Senhor possa vir fazer com que o nosso coração seja limpo e íntegro diante de Ti, Pai. Que possamos ser crianças diante de Ti, sinceros, Pai. Que possamos ouvir Sua palavra e não a rejeitá-la, mas abraçá-la. Cuide de nós, Pai, como Seus filhos, como a Sua igreja, como a Sua noiva, Pai. Nos adorne, nos faça, Pai, prevalecer nas nossas dificuldades pecaminosas, Pai. Nos dá vitória, Pai, sobre a nossa própria carne, porque sem Ti nada podemos fazer, Pai. E que tudo seja para o louvor da Sua glória, Pai. Que nossa vida, dia após dia, que a cada minuto, Pai, seja para o louvor da Sua glória, porque o Senhor nos criou para isso. E mais do que isso, nós decidimos, Pai, viver uma vida para glorificar a Ti. Nós decidimos amar a Ti, nós decidimos ser santos, Pai. E porque somos santos, a vida já não é mais nossa, mas é Tua. Por isso, receba a nossa vida, Pai, e nos faça santo a cada dia mais, para o louvor da Sua glória, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém.